Êxodo 20, hoje o sexto mandamento na sequência. Êxodo 20. E eu vou ler aqui o verso 13. É um verso muito comprido, então eu preciso respirar fundo para ler. Pegar fôlego, né, pastor? Não matarás. Ponto. Não sei, por curiosidade, acho que a maioria sabe, esse aqui é o verso mais curto do Velho Testamento. Não matarás. Tanto na língua portuguesa quanto no hebraico. É o verso mais curto da Bíblia no Velho Testamento. Não matarás. É importante aqui, a cada mandamento nós temos revelado o princípio que está por trás de cada mandamento. E nós mostramos sempre que além do mandamento há um princípio por trás que é eterno. O que demonstra que o mandamento também é. Qual é o princípio que está por trás deste mandamento, que é um princípio eterno? Qual o princípio? Respeito à vida. Por que a gente enfatiza o princípio? Para mostrar por que é que os mandamentos são eternos, por que eles não podem ser abolidos. Você imagina algum tempo em que o homem possa viver nessa terra, em que seja permitido matar? Não se pode conceber isso. Isso é um princípio eterno, o respeito à vida humana. Não matarás. Quando você pega no hebraico esse texto, a palavra que vem ali, ela tem um sentido, na verdade é o mesmo que é não matar, mas o sentido no hebraico é não cometer assassinato, não cometer homicídio. Por quê? Porque isso pressupõe um ato que tem ou uma culpa ou uma intenção. Não matar nesse sentido, não assassinar, não cometer homicídio. É assim que nós devemos entender este mandamento. Lendo um livro, agora recentemente, me chamou a atenção um caso que ocorreu nos Estados Unidos em 1878, no estado da Virgínia. Duas famílias, 1878, duas famílias, Hatfield e McCoy. Duas famílias. Não se sabe bem por que a ira, por que o desentendimento entre essas duas famílias começou. O livro diz que parece que teria sido por uma briga, por causa de dois porcos. Por causa de dois porcos houve um assassinato, e aí começou aquele negócio. Matavam um de uma família, e os irmãos iam lá, matavam outro. Aí daqui a pouco iam 3, 4 em bando, e matavam mais um da família, e começaram a assassinar em massa. Amigos, o livro conta que em 2 décadas eles conseguiram dizimar as duas famílias, acabaram as duas famílias. Por causa da vingança. E o mandamento diz não matar. Por que eu gosto dessa ilustração? Eu separei para falar aqui essa noite. Essa ilustração é muito legal, porque ela tira o nosso sentimento de culpa, né? Porque eu penso assim, bom, esse mandamento eu nunca vou violar. Nunca matei ninguém, nem nunca tive a intenção de fazer. Então é um mandamento que parece gostoso, né? Pelo menos esse, eu tenho certeza que eu nunca violei e nunca vou violar. Pergunto, será? Será? Antes de estudar o assunto, eu tinha essa convicção. Depois de estudar, eu já não tenho essa convicção. Quando nós estudarmos, o que significa isso aqui? O que significa isso aqui da maneira como Jesus vai explicar. Porque Jesus vai falar desse assunto aqui. E nós vamos ver se nós, em algum momento da nossa vida, violamos este mandamento, o sexto. Vou dar aqui um exemplo simples. E depois vou deixar Jesus comentar. Sabe quando você vai ao shopping, às vezes um domingo, aquele domingo feriado de chuva, que você tenta estacionar o seu carro e fica dando volta no primeiro subsolo, segundo, terceiro, dá vontade às vezes da gente ir embora para casa, né? Irrita, porque você não consegue vaga. Aí você vê assim, aquele carro saindo, você tenta correr com o seu para pegar aquela vaga, na hora que está fazendo a manobra, vem alguém na frente, entra e põe o carro ali, um espertinho, né? Ainda sai com aquele sorriso assim para você, né? Dá vontade de você pular no pescoço assim, esganar? Fala a verdade. Dá vontade ou não dá? E essa vontade, como é que Deus encara? Vamos deixar Jesus comentar? Como é que significa isso? O que acontece quando nós temos dentro de nós essa vontade, essa ira, esse desejo assim de acabar com o outro? Antes de passar para esse comentário, eu quero mencionar, quando se fala de não matar, alguns aspectos que estão embutidos nesse mandamento.
Por exemplo, aborto. Nós temos aí legislação tramitando para lá e para cá na Câmara dos Deputados. Às vezes vai passar o projeto, às vezes não passa, e às vezes tem emenda, e às vezes vem aquelas emendas que dizem assim, não, o aborto quando é por causa de estupro, quando é resultante de estupro, então esse é autorizado. E aí vem todos aqueles comentários. Pergunto, para Deus, não matar ponto, tem essa exceção? Para Deus? Deus permite que você mate uma criança, aborte, mesmo em decorrência de estupro? Deus permite isso? Deus não. Isso é invenção do homem. É lamentável que uma concepção tenha se dado dessa maneira. É lamentável, mas o que a criança tem a ver com isto? O que a criança tem a ver com isso? É lamentável, ninguém gostaria que acontecesse isso. Mas um erro não justifica o outro. A questão do cigarro e da bebida alcoólica. O que te parece? Alguém que comercializa cigarro no seu estabelecimento, quando a ciência já provou que o cigarro mata. Pergunto, a pessoa que comercializa, que vive disso, está violando o 6º mandamento, sim ou não? Não é complicado esse mandamento? Você vender alguma coisa, porque você pode matar uma pessoa com um tiro. Matou na hora. Mas você pode ir dando uma dosezinha de veneno e essa pessoa demorar 3 anos para morrer. Você não matou do mesmo jeito? O cigarro é esse veneno que vai matando. Mata em 3 anos, em 10 ou em 20, mas mata do mesmo jeito. Qual a responsabilidade daquele que comercializa algo que um dia vai tirar a vida de uma pessoa? Quem tem um estabelecimento que vende essas coisas, seja cigarro, seja álcool, seja droga. Qual é a diferença entre vender cigarro e vender cocaína? Qual a diferença? Eu vou responder como advogado. É que o cigarro é considerado uma droga legal, lícita, ela pode ser vendida. É só a única diferença, mas mata do mesmo jeito. Droga lícita. Há interesses por trás, há impostos, o governo ganha dinheiro com isso. Mas é uma droga que mata, deveria ser proibido tanto quanto cocaína, tanto quanto o crack. Mata, não há dúvida quanto a isso. Portanto, o mandamento é um pouco mais complicado, mas Jesus, ele vai complicar um pouquinho mais. Vamos ver como é que ele trata este mandamento? Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ver a maneira como Jesus, no Sermão da Montanha, como é que ele se referiu a esse mandamento, quais os comentários que ele fez e o que é que ele ensinou. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Dizem assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Preste atenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Vamos explicar um pouco, esmiuçar, porque há algumas palavras aqui que têm um sentido diferente na língua portuguesa, mas que têm um sentido muito preciso no hebraico ou no aramaico. Primeiro vamos por parte aqui. Jesus menciona aqui aquele que matar sem motivo. O que significa isso? Porque pode ter alguém que pega esse verso aqui para dizer assim, peraí, é sem motivo. Quer dizer que se o sujeito me atormentar no trânsito e me der uma fechada, ele me deu motivo, aí eu posso descarregar a arma na cara dele, é isso? Claro que não. Claro que não. O que Jesus está dizendo aqui? Só há uma hipótese em que é admissível tirar a vida de alguém. Que hipótese é essa? Para defender a própria vida, chamada legítima defesa. Lógico, se eu estou correndo risco iminente de vida, e essa pessoa está me atacando, quem sabe com uma arma, com uma faca, e a única maneira, preste atenção, a única maneira de eu me desvencilhar dessa situação é atacar a vida dessa pessoa, é lógico que isso não é homicídio. Não é homicídio nem para a lei dos homens, nem para a lei de Deus. Mas é a única exceção. É eu defender a minha vida. Agora, se essa pessoa me ataca com um pedaço de pau,
e eu dou um tiro de bazuca nele, isso é legítima defesa? Nem para a lei dos homens, nem para a lei de Deus. Vocês deram risada, mas tem gente, é o que a gente chama da força descomunal, fora do comum, desproporcional. Você tem que estar recebendo uma agressão a ponto de a pessoa colocar em risco a sua vida. Agora, alguém te ataca com um pedaço de pau, qualquer bobagem, e você vai descarregar uma arma nessa pessoa? Isso não é legítima defesa, nem na lei dos homens não é. Mas aqui, veja, Jesus, ele amplia. Primeiro ele traz aqui uma coisa interessante, né? Porque ele fala de 2 julgamentos aqui. Ele fala em levar ao tribunal, julgamento de acordo com a lei dos homens, e ele fala no fogo do inferno, julgamento de acordo com a lei de Deus. 2 tipos de julgamento diferentes ele traz aqui. Ou seja, além da lei dos homens, nós seremos julgados pela lei de Deus. Tem gente que só se preocupa com a lei dos homens e só encara os mandamentos de acordo com a lei dos homens. Então, se num determinado país o aborto for permitido, a pessoa acha que está tudo certo. Não, e perante a lei de Deus, como é que fica? E perante a lei de Deus? É disso que Jesus está falando. Existe a lei de Deus. Além disso, engraçado aqui um comentário, um parênteses. Você vê que Jesus está comentando o mandamento, né? Ele pegou o mandamento não matar e ele está fazendo um comentário. Da mesma maneira em que outras situações ele comentou o 4º mandamento. Ele comentou, lembra-se aquele episódio das espigas de milho, que os discípulos foram acusados porque no sábado tiveram fome e começaram a colher espigas para comer, para matar a fome, e vieram os fariseus e disseram, está vendo, os seus discípulos não guardam o sábado. Eu já vi gente pegar esse episódio para dizer que Jesus aboliu a guarda do 4º mandamento do sábado. É um absurdo, se você ler aquilo que ele está dizendo lá, ele não está abolindo, ele está criticando a maneira como os judeus guardavam. Aqui a mesma coisa, alguém aqui admite que Jesus está dizendo que esse mandamento não precisa mais ser guardado? É assim que você entende isso aqui? O que ele está discutindo? A interpretação que davam ao mandamento. Ele não está contra a lei, ele está discutindo a interpretação. Exatamente a mesma coisa que ele fez em relação ao sábado. Jamais ele esteve contra o mandamento, ele discutia a interpretação que era dada ao mandamento. A maneira equivocada como os judeus estavam guardando, os exageros. E aqui Jesus, da mesma maneira, está mostrando que a interpretação é mais profunda, não é só atirar em alguém. Ele vai mostrar aqui, ele ampliou a abrangência desse mandamento. Por quê? Porque aqui, se você ler com atenção os versos que eu li, ele fala, antes de chegar nos atos, ele falou em pensamentos e palavras. Agora eu vou explicar por quê. Quando ele diz aquele que, vamos ler de novo o verso 22, ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, encolerizar é matar? Não, ele não está falando de matar aqui, atirar. Se tiver ira, vingança, ficar com raiva do irmão, estará sujeito a julgamento, tribunal dos homens, e de Deus também. E qualquer que disser a seu irmão, raca é uma expressão da língua, tanto que as traduções mais modernas, se alguém tiver com tradução mais moderna, você vai encontrar a palavra aí, insulto. É ou não é? É a tradução mais moderna. Raca é a expressão da época, que quer dizer insulto. Então Jesus está dizendo, se alguém insultar o irmão, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, outra palavra que tem significado próprio na língua original. Aqui quer dizer apóstata, alguém que apostatou, abandonou a fé em Deus, se afastou de Deus. Jesus está dizendo, se alguém apontar o dedo para um irmão e disser assim, você vai perder a sua salvação, porque você está longe de Deus, e começar a acusar essa pessoa, Jesus também disse que nós não devemos fazer isso. Ninguém tem o direito de determinar se uma pessoa vai se salvar ou vai se perder. Esse julgamento é para Deus. Nunca aponte um dedo para alguém e diga, você vai queimar no fogo do inferno, ou você isso ou aquilo. Não faça isso. Jesus criticou isso aqui, seriamente. Seriamente. Então, ele disse aqui que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, que o insulto ele é verbal. Ele quer dizer que eu posso matar uma pessoa com palavras? É isso que ele quer dizer? É isso que ele quer dizer. É verdade isso? Claro que é. Há coisas que quando você diz para uma pessoa, o ferimento que causa,
A decepção é tamanha que é como se você tivesse tirado a vida daquela pessoa. Há ofensas que magoam profundamente. E Jesus considera isso dentro da abrangência deste mandamento. Veja a gravidade do mandamento. Por isso eu perguntei no início, eu achava que eu nunca tinha violado esse mandamento. Mas quando Jesus vem e explica a profundidade e a abrangência dele, eu começo a ficar com vergonha. O que ele está querendo dizer? Primeiro que esse mandamento começa onde? Aqui na mente. Onde é que eu posso guardar ira, desejo de vingança? Onde é? Aqui e aqui. Quando eu tenho desejo de me vingar de alguém, quando eu desejo mal a uma pessoa, quando eu quero o pior para aquela pessoa, na minha mente, o ódio é um homicídio no coração. Ódio é homicídio cometido no coração. Cometi homicídio no meu coração. E Jesus está se referindo a isso. Ou seja, tire o ódio da sua mente e do seu coração. Não permita que esse sentimento habite dentro de você, porque é violação do 6º mandamento, não de acordo com o meu pensamento, de acordo com Cristo Jesus. Manter isso dentro é violação do 6º mandamento. Ou desejar mal a alguém, ou desejar o pior a alguém. Está embutido no 6º mandamento. Outra coisa, existe um tipo de ira que é permitida. Tanto que a Bíblia fala na ira de Deus. Que ira é essa que é permitida? A ira justa, que nós podemos chamar de indignação, é a ira para o bem. Existem coisas que acontecem e que podem deixar o cristão revoltado. Você assistir uma injustiça, uma cena de violência, você fica indignado com aquilo, você fica irado com aquilo. Jesus sentiu a ira justa? Sentiu quando? Existem várias vezes ele sentiu. Mas qual é o exemplo mais clássico? Quando ele expulsou os vendilhões do templo. Foi uma indignação. Bom, Mauro, qual é a diferença para eu saber na minha vida quando eu estou sentindo uma ira justa ou quando é desejo de vingança? Como é que eu fico sabendo? Guarda uma regrinha simples. Simples. A ira justa, ela é tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Você sentiu aquilo, veio, demorou, mas você teve aquele sentimento, foi embora rápido, indignação. Você mantém aquilo dentro de você, você alimenta meses, anos. Isso é desejo de vingança. Isso é ira pecaminosa. A indignação, ela demora a vir e desaparece rapidamente. É fácil a gente identificar, então. Se você mantém dentro do seu coração ou da sua mente, livre-se disto. Porque está aqui no 6º mandamento. Com palavras, nós podemos machucar muito uma pessoa. Há casais que se separam e a pessoa pensa que foi a última briga. Não, a separação começou há 5 anos atrás com determinadas palavras, com algumas ofensas. Começou ali. Há pessoas que são ferinas quando falam. Tem pessoas que conseguem machucar, elas, quando proferem algumas palavras, elas fazem aquilo com a intenção de menosprezar o outro, de diminuir, de machucar o outro, com palavras. Há palavras que podem machucar mais do que um tapa, do que um soco, dependendo do que você estiver dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui, bobo já, é simples, até engraçado, mas para mostrar como tem pessoas que têm dificuldade, às vezes até sem querer elas são grosseiras. Eu já contei aqui naquela história da esposa que chegou para o marido e falou, Benê, o que você prefere, uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Ele falou assim, nenhuma das duas, eu gosto de você. Quer dizer, nem bonita, nem inteligente, né? Quer dizer, sem querer ofendeu. Sem querer machucou. A mulher está olhando para ele com aquela cara assim, né? Burra e feia. Machucou, não é? Sem querer, não fez de propósito, mas para mostrar que tem gente que faz até sem querer. Mas há outros que fazem de propósito. Há pessoas que só conseguem se expressar machucando, língua pesada. Quer ver outra coisa que entra aqui? E a fofoca? Pode destruir a vida de uma pessoa? Claro que pode. Há pessoas que são destruídas por uma fofoca. Tem gente, infelizmente, isso é da natureza humana, né? Alguns conseguem controlar e domesticam isso. Outros não.
Tem gente que tem prazer, quando fica sabendo de uma coisa errada na vida do outro, tem prazer em espalhar. Liga logo, você está sabendo da última? O prazer, não é? De contar uma coisa negativa da vida de uma outra pessoa. Mas Jesus falou assim, ó, aquilo que você não deseja para você, não faça para os outros. Você vai receber a mesma coisa. O dia que você pisar na bola e cometer um erro, e nenhum de nós está livre disso, você gostaria que alguém ficasse contando aquela mancada da tua vida para todo mundo saber? Pense nisso, você gostaria? Por que fazer isso com os outros? Por que contar um erro cometido por uma pessoa? Para que espalhar? Não seja você o retransmissor. Jesus quer que os cristãos sejam diferentes. Eles têm que ser diferentes. Verso 23 agora, Mateus 5, verso 23, Jesus continua aprofundando esse estudo. Mateus 5, 23, ele diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Verso 25, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e te recolham à prisão. Olha só, dois conceitos importantes aqui. Jesus está falando de reconciliação. Mas ele mostrou duas categorias, né? Se você tiver, vamos trazer isso para a nossa linguagem atual, porque ele está falando naquele tempo onde se levava uma oferta ao altar. Vamos pensar aqui no culto. Jesus está dizendo assim, você veio à igreja, você veio adorar a Deus, você veio orar, você veio ouvir a palavra de Deus. Se você aqui se lembrar de que você não está falando com um irmão seu, quando ele fala de irmão, ele está se referindo a quê? Alguém dentro da igreja. Mas no verso seguinte ele fala de adversário, está falando alguém de fora da igreja. Então ele colocou, desde aquela pessoa que você tem amizade fora daqui, como até o irmão que você convive aqui dentro da igreja. Você está no culto, lembrou que há uma mágoa sua com um irmão aqui da igreja? Ficou uma coisa mal esclarecida, há um ressentimento? Qual é a ordem dele? Antes de adorar a Deus, para que Deus aceite a sua oferta de oração, antes, vai lá, se reconcilia com teu irmão, depois volta aqui para adorar a Deus. Significa que se eu estiver aqui adorando a Deus, e no meu coração há mágoa contra alguém, Deus está aceitando a minha oração? Não está. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Ele disse assim, primeiro vai lá e se reconcilia. Mas Senhor, o que aquela pessoa me fez é indesculpável. Esse é um assunto para mim, Deus está dizendo. Vai lá e se reconcilia. Quem julga se é indesculpável ou não sou eu, não é você. Vai lá e se reconcilia. É fácil fazer isso? Seja sincero, é fácil? Mas quem disse que ser cristão é fácil? Quem é que disse? Onde está escrito que ser cristão é fácil? Mas a ordem é clara. E diz a mesma coisa o seu adversário, o seu inimigo. Reconciliação é a palavra que Jesus nos deu. Tem que haver reconciliação, não pode haver desejo de vingança nem mágoa. Verso 38, Mateus 5, 38. Jesus disse assim, ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Tem gente que toma esse verso, que tem um significado e um sentido próprio, porque muita gente fala disso aqui, sem lembrar como é que era essa lei no Velho Testamento, a lei do olho por olho e dente por dente. E tem gente que fala disso achando que isso é coisa que pode ser aplicada hoje. Vocês sabem como funcionava? As pessoas que não sabem, pensam que era assim. Então a pessoa te dava um tapa na cara, olho por olho, dente por dente. Então, de acordo com isso, você podia dar um tapa na cara dele. Era isso? Não era. Olho por olho, dente por dente, era uma lei civil. A pessoa que era ofendida ou agredida, ela tinha que ir ao juiz. O juiz examinava o caso e o juiz é que dava a penalidade. Ou seja, então você tem direito de devolver na mesma moeda. A determinação vinha de um juiz após um julgamento. Não era eu que tinha o direito de imediatamente retrucar. Não vamos entrar no mérito se era uma lei boa ou não, mas ela funcionava assim. Era uma determinação oficial. Quer dizer, nunca foi dado esse direito de alguém que foi agredido devolver na mesma moeda. Isso era uma decisão judicial. Era diferente, assim que funcionava. Quando Jesus citou isso aqui, ele citou num contexto em que os judeus conheciam.
o olho por olho, o dente por dente. Mas o próprio Cristo Jesus, o que ele disse? Se alguém bater na sua face direita, o que você faz? Da esquerda, ele disse. É fácil? É fácil, seja sincero. É claro que não é. Mas você quer ser cristão? Cristão é aquele que leva o nome de Cristo. É o seguidor, é o discípulo de Cristo. E ele disse, em outras palavras, se alguém te ofender, não devolva na mesma moeda. É isso que ele está dizendo. Não devolva na mesma moeda, se você for ofendido. Por que você tem que devolver na mesma moeda? E aqui ele dá o conselho final, no verso 47. Ele faz uma pergunta. Mateus 5,47, ele pergunta: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Olha que pergunta que Jesus está fazendo. Se você gostar, tratar bem, somente aqueles que te tratam bem, Jesus está perguntando, que vantagem há nisso? Os gentios não fazem isso também? Ele quis dizer, aqueles que não são cristãos, os pagãos, eles também não fazem isso? O pagão não trata bem a quem trata bem? Jesus falou, que vantagem há nisso? Os pagãos também fazem isso. Ora, tratar bem a quem te trata bem, não precisa ser cristão para isso. A pergunto, para mim, Mauro Braga, como eu tenho me comportado? Como pagão ou como cristão? Trato eu bem só quem me trata bem? Ou eu consigo... Ele vai complicar um pouquinho mais isso aqui, né? Mais um verso para frente que eu vou ler, ele vai dizer que eu devo amar quem? Os meus? Amar os meus inimigos. É fácil isso? Já já nós vamos chegar nesse verso, um pouquinho mais adiante. Eu quero analisar com vocês, rapidinho para encerrar, a sabedoria de Jesus nesses versos que eu li. Vamos destrinchar os versos. Olha quanta sabedoria e o que é que ele está ensinando para nós. Primeiro princípio que está nessa lição de Jesus. Primeiro, violência gera violência. Por que a humanidade não sabe disso? Por que os Hatfield e McCoy demoraram 2 décadas para descobrir que violência gera violência? Por que eles demoraram? Por que os palestinos e os israelitas estão demorando muito mais tempo para descobrir isso? Estão aí nessa guerra imbecil. Violência gera... Um vai lá, joga uma bomba no outro, mata um monte. Aí o outro vai lá, joga uma bomba no um, mata mais um monte. Aí daqui a pouco o outro vai lá e joga, e ficam nesse negócio. Jesus está dizendo assim, ó, se você pagar com a mesma moeda, violência com violência, acabou. Não tem solução. É isso que Jesus está mostrando. Não tem. Você tem que romper essa corrente da violência. Como é que você rompe? Foi agredido, fica quieto, não retruque, não devolva, não pague na mesma moeda. Ore pelo seu inimigo. Jesus está dando a solução, a fórmula para resolver o problema. Aí a humanidade fica aqui, por que o mundo está tão violento? Por que as coisas chegaram nesse tempo? As pessoas assistem o Jornal Nacional e todo mundo diz assim, não dá mais, né? Não está dando mais. Mas a mudança começa onde? No governo? Onde começa a mudança? Faz assim com o dedo, ó. Começa aqui, ó, na minha mente, no meu comportamento, nas minhas atitudes. É aqui que a gente começa a mudar o mundo. Eu preciso mudar. Na hora que eu sair com o meu carro de manhã e o sujeito me der uma fechada, por que você não dá um sorriso e deseja um bom dia para ele? Você desarma a pessoa. Vocês estão achando engraçado? Faz um teste. Faz um teste. Aquela pessoa que te dá uma fechada e não gostou, às vezes encosta o carro do seu lado, vem cantando pneu, né? Encosta do seu lado, abaixa o vidro, esperando que você olhe para ele xingar, né? Faz assim, abaixa o seu vidro, faz assim, desculpa, foi sem querer, eu não te vi. O sujeito está assim, ele faz assim, ó, e fica com cara de bobo. Fica, ah, tá. Você desarma a pessoa. Você desarma. Desculpe, foi sem querer. É difícil falar isso. Custa tanto, o nosso orgulho fica tão ferido de dizer isso. Desculpa, foi sem querer. Pronto, desarmou uma briga. Agora experimenta dizer, o culpado foi você, que você está arriscado nos tempos de hoje, o sujeito pegar uma arma no porta-luva e descarregar na sua cara sem você saber nem por quê. Experimenta. O que Jesus está dizendo é, não seja assim, não faça isso. Desarme as pessoas. Com um sorriso você faz isso. Com um pedido de desculpas.
Ontem, antes de ontem, né, Mar? Nós fomos ao Shopping Paulista e eu fui pagar o estacionamento no Shopping Paulista e, distraído, conversando com a minha mulher, eu não vi que eu passei na frente da pessoa que estava aqui. Ele estava aqui, eu fui pagar, ele era o próximo, eu passei na frente e dei. Ele olhou feio para mim assim, e eu falei, desculpa, eu não fiz por querer. Ele continuou feio. Não olhou para mim assim e ficou de cara amarrada. Aí eu botei a mão no ombro dele e falei, olha, foi sem querer mesmo, eu não ia fazer isso de molecagem. Ele continuou não olhando para mim. Como quem diz? Aí sabe o que eu falei para ele brincando? Eu vou esperar o senhor pagar para ir embora, para esperar a minha vez. Aí ele olhou assim e pensou, será que esse cara é maluco? Assim, aí ele deu aquele sorrisinho de lado, assim. Eu tive vontade de dizer assim, eu não sou maluco não, eu sou cristão. Tive vontade, mas ele teve que dar um sorrisinho antes de ir embora. Você desarma a pessoa. Ele estava doido para brigar. Sabe quando a pessoa está louca para brigar com alguém? Mas não vai conseguir. Primeiro que eu estava errado. Mas mesmo que eu estivesse certo, para que brigar? Para quê? Não faz sentido isso. Tiago 3, verso 5. Tiago 3, 5. Olha o que está escrito aqui. Tiago 3, 5. Diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Preste atenção. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Em algumas traduções diz assim, uma fagulha pode provocar um grande incêndio numa floresta. Já reparou? Uma fagulhinha pode tocar fogo numa floresta. A Bíblia diz que a língua faz isso. A língua. Já reparou aquele ambiente que está meio tenso? Você percebe que as pessoas estão meio tensas, assim, a questão, o assunto, às vezes é na família, às vezes é no trabalho, é muito comum em reunião, né? Já há um clima ruim. Se chegar alguém e provocar com uma palavra, sai uma discussão incontrolável. É a pessoa que risca o fósforo e joga na gasolina. E tem gente que tem uma habilidade para fazer isso. Tem uns que dizem assim, né? Eu adoro ver o circo pegar fogo. Cristão tem que fazer isso. Cristão é conciliador. Se você percebe que pessoas estão se desentendendo, estão brigando, não põe fogo, separa, ameniza, corta o assunto, muda de assunto. Seja você o conciliador, não estimula a briga. Não estimula, não diz quem tem razão, não interessa. Acaba com a briga. Mas tem gente que chega e complica. Atrapalha mais. Bom, nós falamos das palavras e da língua. Eu pergunto, e o silêncio? Ele pode ser agressivo? Dependendo do que silêncio for, se for para ignorar a pessoa, até o silêncio pode machucar. Virar as costas para alguém que está te falando uma coisa séria e importante, é agressão? Percebem? Jesus está falando de tudo isso. Tudo que você fizer com a intenção de agredir seu irmão, de machucar o seu irmão, é violação do 6º mandamento, está tudo embutido. Então Jesus pegou um mandamento que tem uma redação e falou, mas preste atenção, se liga, o negócio é mais sério, hein? É isso que ele falou no Sermão do Monte. Tem mais coisa que é enquadrado nesse mandamento. Para a gente prestar atenção, tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Tem aquela história, também já contei outras vezes, mas ela foi marcante para mim, né? O sujeito comprava jornal todo domingo na mesma banca. Todo domingo. Um dia ele saiu com um amigo para comprar o jornal. Chegou lá, cumprimentou o jornaleiro. Ô José, tudo bem aí? Zé não respondeu. Sério. Jornal já chegou? O Zé calado. Ele pegou o jornal assim, botou debaixo do braço, brincando com um amigo. Aí pegou lá, deu o dinheiro. O Zé deu o troco. Não cumprimentou, sério, calado. Obrigado, Zé. Bom domingo para você, hein? Jornal debaixo do braço, foi caminhando com o amigo. O amigo disse, você compra o jornal todo domingo aqui nessa banca? Ele falou, compro. E ele te trata todo domingo assim? Eu falei, é o jeito dele mesmo. E você continua comprando o jornal aqui com ele? Sabe o que ele respondeu? Eu não vou permitir que ele decida como eu devo me comportar. O controle remoto está na mão de quem? Dele ou na minha? Quer dizer que se uma pessoa for agressiva, é como se ela tivesse um controle remoto na mão dela, em que ela mexe comigo e eu me comporto do jeito que ela quer. Se ela quer que eu seja estúpido, ela mexe no controle remoto, me agride e eu vou ser estúpido. Ela está controlando a minha reação. Você vai deixar os outros te controlarem? Quer dizer que se você sai de casa de manhã e alguém te agredir, você vai ser agressivo? Alguém está te controlando.
Se alguém for simpático, você será simpático. Quem controla a sua vida? Você mesmo ou os outros? O que Jesus está dizendo é o seguinte: não seja escravo dos outros, não permita que os digam como você vai se comportar. O seu comportamento tem que ser o mesmo, independente daquilo que te fizerem. O controle remoto é seu. A independência é sua, a vida é sua. Tem gente que diz assim: eu sou livre, não admito que ninguém manda em mim. É? Aí o outro fala uma bobagem para ele retruca. Que raio de liberdade é essa? Que os outros controlam o teu comportamento. Não, livre é aquele que não se deixa afetar pelo comportamento dos outros. Nada do que façam vai mudar o meu humor, o meu comportamento e a minha maneira de ser. Cristão é aquele que é capaz de entrar numa roda de pessoas ali num bar para comprar um litro de leite, e as pessoas falando palavrão, besteiras, mexendo com as moças. Ele é capaz de entrar, comprar, sair, sem mudar o seu comportamento. Esse é o cristão. Quem não é cristão, assume o comportamento do meio. Começa a falar palavrão, começa a mexer também, porque ele assume a personalidade coletiva. Sabe o que é personalidade coletiva? É a personalidade do grupo. Tem pessoas que são tímidas, mas quando estão no grupo, se transformam. Personalidade coletiva. Assumem a personalidade do grupo. O cristão não pode ter personalidade coletiva. Ele tem que ter a dele. Onde ele estiver, o comportamento dele é o mesmo. Ninguém vai mudar. As brincadeiras são de baixo calão, o palavreado é impróprio, saia dali. Não compactue com isso. Ou, quando se manifestar, manifeste-se da sua forma, não como os outros. Não assuma a maneira de... Os outros estão falando de conversas chulas. Fale você de coisa certa. Seja a luz na escuridão. Onde há escuridão, nós temos que ser luz com o nosso comportamento. Olha, guarda isso. Eu preciso saber quando eu estou agindo com a minha inteligência, com o meu livre-arbítrio, ou quando eu estou reagindo. Uma coisa é agir, atuar, pensar. Outra coisa é reagir, me comportar como uma reação àquilo que eu recebi. Você age ou reage? Não posso viver reagindo. Então, se me provocarem, eu reajo na mesma moeda. Não. Pense nisso. Você tem agido ou tem reagido na sua vida? É importante isso. Jesus está falando disso. Lucas, último verso da noite. Lucas 6, verso 27. Lucas 6, verso 27 e 28. Olha o que Jesus disse aqui. Lucas 6, 27 e 28. Ele diz assim: mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É fácil isso aqui? É fácil fazer isso aqui? Orar por alguém que está te caluniando? Orar por alguém que está te traindo? Amar o teu inimigo? É fácil isso aqui? Mas a regra que Jesus está dando é uma coisa impressionante, guarda isso. Por isso que eu disse que isso aqui é uma lição para nós, é um aprendizado. Eu pensei que guardasse esse mandamento, mas é uma lição. Jesus está dizendo assim, olha, cristão não é só não odiar o inimigo. Cristão é mais, é amar o inimigo. Qual a diferença? O cristão substitui ódio por... Se você ficar só no nível de anular o ódio, você não é cristão. O cristão substitui ódio por amor. Isso é que é complicado. No lugar do ódio, eu tenho que colocar amor. Mas por que Jesus ensinou isso? Porque se não for assim, você não consegue eliminar o ódio. Ou o amor ocupa o espaço, ou o ódio prevalece ali. É isso aí. Ou o amor ocupa o espaço, ou o ódio vai prevalecer. Então Jesus está dizendo assim, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Você desmonta uma pessoa quando você paga o mal com o bem. Porque quem te faz o mal espera resposta igual. A pessoa está preparada para isso. A pessoa está preparada, essa é a arma dela. Ela está acostumada a agir assim. Aquela história do escorpião, né? O sujeito está andando ali na beira do lago
e tinha um escorpiãozinho, ele tirava da água assim e botava na terra. Quando ele estava tirando o escorpião, dava uma picada na mão dele, ele jogava de volta. Daqui a pouco ele ia lá com todo o carinho, pegava o escorpião e botava para fora d'água, tomava mais uma picada. Na terceira vez que ele fez isso, o outro olhou e falou: rapaz, mas o que você está fazendo aí? Você não percebe que o escorpião vai te morder? Por que você não mata logo de uma vez? Ele disse assim: não, ele está agindo de acordo com a natureza dele e eu de acordo com a minha. Quando alguém te pica, você morde? Você tem a mesma natureza? Não. Não pode ser assim. É isso que Jesus está ensinando para nós. A sua natureza é diferente da outra pessoa. Ele reage de acordo com a natureza dele e você de acordo com a tua. Por isso que você paga o mal com o bem, porque a tua natureza é diferente da dele. E ele precisa perceber isto, que é a maior lição para uma pessoa do que você pagar o mal com o bem. É como se você dissesse: você não pode me forçar a te odiar. Você não pode. Você não vai conseguir me forçar a te odiar, porque essa não é minha natureza. Alguém conseguia forçar Jesus Cristo a odiar alguém? Não, porque não era a natureza dele. Ele não conseguia fazer isso. E nós temos que ser parecidos com ele. Não adianta. Às vezes nós gostamos de justificar o nosso comportamento de reação. De reação. A gente quer justificar sempre jogando a culpa no outro, já viu? Ah, mas eu briguei com ele no trânsito porque ele me deu uma fechada. Pronto, a culpa é dele. Ah, mas eu respondi daquela maneira porque ele me agrediu. Ah, porque ele fez primeiro. Quando é que começou isso? Alguém se lembra, não? Isso é velho. Quando Deus falou assim: Adão, onde é que você está? Quem te falou que você estava nu? O que Adão falou? Senhor, a mulher que tu me deste, aquela mala sem alça, que ali o amor já tinha acabado, né? Depois do pecado acabou o amor. Antes do pecado ela era uma mulher maravilhosa. Depois do pecado é a mala sem alça. Aí quem era a culpada? Ele jogou a culpa em quem? Desde lá do Éden até hoje o homem fica jogando a culpa em alguém. Sempre que eu faço alguma coisa errada, eu fiz porque alguém me provocou para fazer aquilo. A culpa é sempre de alguém. Então a minha reação sempre tem um culpado. O que Jesus está dizendo? Não interessa quem te provocou, é isso que ele está dizendo. Não interessa quem te provocou, você não pode se comportar assim. É isso que ele está dizendo, está pegando a nossa orelha e está dando 3 voltas. Está dizendo, você não pode se comportar assim, porque essa não é a tua natureza. Quero encerrar, antes de contar a história de encerramento, eu quero lembrar aquela parábola do bom samaritano para a gente levar para casa. Bem rapidinho, né? É uma parábola que todos conhecem, ou pelo menos a maioria. Vamos enxergar essa parábola, vamos tirar uma lição pela ótica da vítima. Vamos enxergar a parábola pela ótica da vítima. Quem era a vítima na parábola? O judeu que vinha descendo de Jerusalém, lembram-se? Tinha vindo um judeu, o que aconteceu com ele? Quem se lembra da parábola? Vieram os assaltantes, o que fizeram com ele? Bateram, espancaram, roubaram o que ele tinha e deixaram ele caído quase morto. Os assaltantes. O que acontece em seguida na parábola? O que Jesus contou? Passam os sacerdotes, o que eles fizeram? Agacharam para socorrer? Passaram direto. Os sacerdotes. Em seguida, quem veio? O segundo grupo. Os levitas. O que os levitas fizeram? Foram socorrer o cara que estava sangrando. Passaram direto. 2 grupos religiosos, os sacerdotes e os levitas. Aí, por último, quem vem? Quem era o samaritano em relação ao judeu? O inimigo dele. Judeus e samaritanos não se davam de jeito nenhum, eles eram inimigos mortais. Eram inimigos mortais. Aí vem o inimigo, passaram os religiosos, não fizeram nada. Aí vem o inimigo, o que o inimigo fez? O que a Bíblia diz? O que Jesus contou? O inimigo parou, pegou o azeite que ele tinha, o pouco que ele tinha para a viagem, pegou o vinho dele, alimento dele, usou o azeite para untar as feridas, fez o maior esforço para colocar aquela pessoa moribunda em cima do cavalo, carregou, foi andando a pé, e o cavalo levando a pessoa, quer dizer, esforço físico, chegou no hotel, pagou 2 diárias do seu próprio dinheiro, está fazendo isso para o inimigo.
dele, o judeu. E ainda disse para o hospedeiro: quando eu voltar, se ele der mais despesa, quando eu voltar eu acerto. Ele usou parte dos seus bens, do seu tempo, do seu talento, de tudo. Ele deu. Bom, qual é a lição que nós tiramos? São 3 grupos aqui, pela ótica da vítima, com quem ele se relacionou. O primeiro grupo representam aqueles que menosprezam a vida humana, os assaltantes. Pessoas que não dão à vida humana nenhum valor. Você tem visto esse grupo aí nos jornais, na televisão? Você tem visto? Pessoas que não dão o menor valor à vida humana. Todo dia nos jornais, né? Alguns nas favelas, nos morros, armados. Outros só de terno e gravata, sem nenhum valor pela vida humana. Tirando e desviando verba dos pobres, alimentação. Estou falando dos políticos. Estão nesse grupo aí dos assaltantes. Segundo grupo, quem são? Representado aqui pelos sacerdotes e pelos levitas. É o grupo dos indiferentes. Pessoas indiferentes. Qual é a característica delas? Não matam, não roubam, não matam, não tiram o que é teu, mas também não se importam. Não ajudam, não socorrem, não se importam. Tem cristão vivendo assim? Não rouba, não mata, não adultera, mas não se importa com os outros. Está representado no grupo dos indiferentes. E o terceiro grupo? Os que dão valor à vida humana. Aqueles que são capazes de tirar parte daquilo que tem, dinheiro que está na carteira, desviar o seu tempo, ir para uma reunião, para socorrer uma pessoa, aquele que ajuda alguém que está precisando, aquele que vai visitar uma pessoa doente, aquele que vai dar um estudo bíblico. Esse é o terceiro grupo. Os que dão valor à vida humana. A pergunta para a gente ir embora para casa é: em que grupo nós nos enquadramos? Quem é você? Quem sou eu? Na parábola eu sou representado pelos assaltantes? Pelos indiferentes? Ou por aqueles que imitam Jesus Cristo? Porque o samaritano é um símbolo de Cristo. Não é para a gente pensar em casa. Como eu tenho agido? Quem sou eu? Tenho eu violado o 6º mandamento por palavras, por pensamentos, por atos? Como anda a minha vida? Para encerrar, um executivo estava praticamente no tempo de se aposentar. E eu me lembrei disso até porque, lendo a revista Veja essa semana, ou da semana passada, não me lembro, o Silvio Santos está enfrentando esse problema, né? Ele está com 80 anos e precisa de um herdeiro para tomar conta, para dirigir os negócios dele. E ele tem lá 5 filhas ou 6, e ali parece que está um problema. Qual vai ser a filha que vai assumir? Ele tem lá uma que ele considera mais. Mas enfim, eu só citei o Silvio Santos para... Por que eu pensei nisso? Que problema, hein? Empresário que toma conta de um grupo desse com 80 anos, não vai viver muito tempo. Quem vai tomar conta do império? Não é um problema? O empresário estava vivendo esse problema. E ele resolveu que ele tinha que ter alguém para assumir a direção, e ele colocou os principais executivos da empresa numa sala de reunião. Expôs o problema e disse: eu vou precisar escolher entre vocês alguém que tenha condições de tocar os meus negócios. Eu poderia fazer um monte de testes aqui, mas eu sei que quase todos são capacitados. Eu vou propor apenas uma questão e vou ver como é que eu vou decidir isso. Todos os executivos olhando para ele. Ele pegou um vaso de porcelana caríssimo que ele havia comprado numa viagem para a Europa, e todos sabiam, as secretárias, a faxineira, que ninguém podia chegar perto daquele vaso. Ele adorava aquilo, tinha um significado para ele. Aquele vaso de porcelana raríssimo e caríssimo, com flores maravilhosas. Ele pegou aquele vaso que durante todo o tempo da vida ele cuidou, botou em cima de uma mesinha de centro, todos olhando. Aí ele disse assim: aqui está o problema. E não falou mais nada e ficou olhando para a cara dos executivos. Aí um olhou para o outro e falou: bom, e aí, o que ele quer dizer com isso? E ele calado, quieto, olhando para a reação deles. E eles ficaram olhando e pensando, falei: mas eu não entendi, ali está o problema. E ficaram, até que um dos executivos se levantou, foi até a mesa de centro, deu um pontapé no vaso e quebrou, jogou na parede, arrebentou o vaso. Foi e se sentou. O presidente disse assim: você será o meu substituto aqui na presidência. Os outros não entenderam nada, e ele disse: se é um problema, todo problema tem que ser eliminado. Se é problema, tem que ser eliminado. Não importa se é bonito, se é caríssimo para você, se é caro.
Não importa se é uma pessoa bonita na sua vida, se é um homem, se é uma mulher. Não importa se é um pecado que você se apegou a vida inteira, se que você acariciou. Não importa se aquilo é importante para você, qual o valor que você dá para aquilo. Não importa, é um problema na sua vida. Tem que ser eliminado. Em relação ao mandamento de hoje, se você tem ferido pessoas por palavras, por pensamentos, se você tem um gênio difícil, esse problema tem que ser eliminado. Sozinho você não vai conseguir. Você vai ter que pedir para Jesus te ajudar, porque mudar o gênio, o temperamento, o caráter, é uma coisa para Jesus. Mas você pode conseguir isso. Jesus pode mudar o nosso temperamento. Mudou o de João, por que não vai mudar o nosso?